Olá, seja bem-vindo. O seu Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia espírita, que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, como você já sabe, e que inspirou esse programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e de ética, estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal de estudos filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. O slogan de abertura do programa, citado por mim anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia que ao longo de 2.600 anos de história buscou a verdade e que a filosofia espírita encontrou, conforme os ensinos de Jesus e demonstra a todos. Lembramos que este programa vai ao ar pela TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando com todos os programas de temporadas anteriormente gravadas. E igualmente transmite este programa online. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando. Mas também o nosso portal de estudos espíritas, que eu citei anteriormente, o filosofiaespírita.org, é só você clicar na videoteca que uma grande parte dos programas estão ali gravados, sempre com a produção magnífica da TV Mundo Maior. Lembramos que você pode se comunicar conosco pelo facebook.com/cefeorg, com suas opiniões e sugestões que serão sempre muito bem-vindas. Lembramos ainda que este programa, bem como todos os programas da TV Mundo Maior, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal através do telefone 0800 12 18 38, fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova. Então, nós vamos começando hoje o nosso Filosofando com a seguinte pergunta: pode a filosofia consolar? Lembre-se que nós estamos numa temporada importante abordando o pensamento de Allan Kardec. Allan Kardec, o exemplo máximo de ética e de moral vividos, né? Através da sua postura íntegra, através do seu bom senso, através dos seus conhecimentos. Allan Kardec ligou para nós exemplo de conduta, exemplo também de pensamento a ser seguido como grande pensador que foi da filosofia espírita. Então, voltamos. Pode a filosofia acadêmica, a filosofia como nós conhecemos ao longo de 2.600 anos de história, consolar? Querem alguns acadêmicos que não, que a filosofia não foi feita para isso. Mas a filosofia espírita vai dizer para nós que existe uma vertente, sim, de conhecimento que vai nos consolar plenamente nessa fase evolutiva que nós estamos atravessando no presente momento. Portanto, pode a filosofia ter um papel positivo na busca humana de uma existência harmônica, pacificada e, por que não dizer, mais feliz? O tema implica sérios riscos, embora tenha sido abordado até pelos filósofos antigos como Aristóteles.
sobretudo se associar a atividade filosófica com o que em linguagem corrente se denomina cura psicológica. Atualmente, há iniciativas terapêuticas baseadas em afirmações de filósofos, buscando algo como uma correção do pensamento e eclipsando-se as forças inconscientes da vida interior. Veja que isso não é filosofia, né? Isso faz parte de uma outra vertente de pensamento mais ligado ao New Age, à nova era, do que praticamente a filosofia. Também existe uma outra vertente da psicologia inserindo filosofia como terapêutica. Os riscos aumentam se considerarmos a especificidade da atividade filosófica. Afinal, não se pode negar o caráter técnico da pesquisa em filosofia, com as suas exigências altamente especializadas no tocante a vocabulário, às metodologias, ao uso das fontes originais, etc. Curiosamente, chega-se a criticar essas exigências técnicas em nome de uma democratização do filosofar. Ao menos, em filosofia, democratização sem exigências seria impossível. Por outro lado, seria inteiramente equivocado associar a atividade filosófica com a busca de realização interior. O que você acha? Segundo a linguagem clássica, a filosofia não poderia consolar? Em linguagem mais recente, poderíamos perguntar se a atividade filosófica não se relaciona com a vida afetiva. As escolhas filosóficas não chegariam a essa dimensão da vida interior? O que você pensa? E a filosofia espírita poderia contribuir para a nossa realização interior? Essa é uma pergunta que fazemos a todos os espíritas, muitas vezes centralizados apenas e tão somente na administração das suas casas e esquecendo-se que filosofia espírita, que o espiritismo como um todo, não está inserido nas quatro paredes de um centro. A filosofia espírita surgiu para o mundo, para fora das quatro paredes de um centro espírita, portanto. A filosofia espírita tem, por natureza, a consolação de seus adeptos. E como fica o desenvolvimento da sua epistemologia? Sem dúvida nenhuma que são questões para a nossa reflexão, não é? Mas, realmente, para um filósofo antigo como Sócrates, Sêneca, Boécio, por exemplo, é natural pensar numa consolação filosófica, tendo em vista a especificidade das suas teorias filosóficas e as suas vidas complexas. Para um filósofo moderno ou contemporâneo, um efeito consolatório nem sempre é evidente. Constata-se, hoje, uma pulverização das concepções de filosofia, chegando-se mesmo muitas vezes a concepções autoritárias e dogmáticas que criticam e põem sob suspeita a tradição nascida com o espírito grego. Em alguns casos, ela derivou para a mais explícita doxa. Doxa quer dizer opinião. E as formas de convencimento se dão mais pelo exercício do poder do que pela argumentação. E eu reflito com você, será, como acontece aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e talvez até em outros locais do Brasil também, será que filosofia se restringe a ponderações acerca de ideologias políticas, como nós temos exemplo hoje nas grandes universidades brasileiras? Será que é para isso que a filosofia ocupou 2.600 anos de história, para chegarmos frente à televisão, ou utilizarmos os meios de comunicação com o grande público para expormos opiniões meramente ideológicas, meramente temporais para o alcance das nossas, da finalidade a que muitas pessoas acham que seja a filosofia política. A filosofia política surge no cenário da filosofia como uma forma de comportamento ético e moral diante do exercício do poder. Mas será que isso acontece
quando nós estudamos filosofia política nas universidades brasileiras, o que você acha? Qual a sua experiência a respeito? Você é aluno de alguma universidade, né, algum curso de filosofia que faz essa abordagem? Pois se você tem isso como vivência, tenha em mente que filosofia não se restringe às ideologias políticas criadas pelo homem para um determinado momento da nossa história, mas a filosofia vai muito além do que isso, não é? E para isso que surge a filosofia espírita, para dar um arremate em toda essa construção do pensamento humano. Pense nisso todas as vezes que você ouvir alguém dizer que filosofia se restringe ao exercício de ideologias políticas. E os antigos não terão nada a eles a dizer? Não fará sentido postular uma unidade interior de maneira que todo ato livre seja visto como um ato com ressonâncias no conjunto de toda a vivência interior? A filosofia, feita ou não por especialistas, toca na vida interior dos seus praticantes? Você vai ter um pouquinho de respostas, porque a resposta maior sempre cabe a você, estudioso de filosofia espírita. Mas nós vamos dar uma pequena deixa a você, mas só no bloco que se segue a este. Não saia daí. Até já!